of my talk will be how the revolution of Vatican II serves the new world order. Queridos amigos, antes de começar esta minha palestra, permitam-me estender os meus sinceros cumprimentos a todos vocês. Pela primeira vez em mais de 2 anos, eu estou falando direto e pessoalmente a todos vocês através desta mensagem de vídeo que foi produzida alguns dias antes do Congresso de Identidade Católica de 2020. Eu acredito que agora é um tempo oportuno para mim para deixar os seguintes esclarecimentos. O tema desta minha palestra é como a Revolução do Vaticano II serve à nova ordem mundial. Nós vivemos em tempos extraordinários. Cada um de nós já provavelmente entendeu que nós vivemos num momento histórico. No tempo em que os eventos do passado, que estavam aparentemente desconectados, agora provam estar inequivocamente conectados. Para ser mais preciso, deveríamos falar do papel que a aparente maioria dos membros da Igreja, que na verdade é pequena em número, mas extremamente poderosa, e que, para resumir, eu chamaria de Igreja subterrânea. A Igreja de Cristo não tem nada a ver com aqueles que nesses últimos 60 anos executaram um plano para ocupá-la. Nós sabemos que o projeto da nova ordem mundial consiste no estabelecimento de uma tirania maçônica. Este projeto tem as suas origens na Revolução Francesa, na era do Iluminismo. Ela seria a realização do plano diabólico da cidade do diabo em oposição à cidade de Deus. Nesta eterna luta entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Nesta batalha, a providência colocou a Igreja de Cristo, e particularmente o Supremo Pontífice, como o caterro, ou seja, aquele que impede a manifestação do mistério da iniquidade. E a Sagrada Escritura nos adverte que na manifestação do Anticristo, este obstáculo, ou caterro, vai deixar de existir. Parece que, para mim, é evidente que o fim dos tempos está agora se aproximando diante dos nossos olhos. Uma vez que o mistério da iniquidade se espalhou através do mundo e desapareceu completamente a corajosa oposição que era exercida pelo Papa. Nesses tempos extraordinários, nós podemos ouvir um Papa enganar os fiéis. Vamos dizer que desde a morte de João Paulo II, a máfia de São Galo tem planejado eleger um deles para o trono, e isso acabou mais tarde se concretizando na pessoa de Jorge Mário Bergoglio. Diante destas desconcertantes revelações, nós poderíamos ficar atônitos de perceber que nem cardeais, nem bispos expressam sua indignação e nem pedem que a verdade venha à luz. A luz vai passando para as trevas quando um corpo celeste vai se inserindo na frente do sol. Estamos ainda no eclipse total, que vai acontecer no final desse processo, sob o reinado do Anticristo. Mas é um eclipse parcial,
que nos deixa ver apenas uma coroa luminosa da luz do Sol em volta do disco negro do astro que o cobre, para negar as evidências e manter escondidas as suas verdadeiras intenções. Essa lua não é por acaso que nós a vemos debaixo dos pés da mulher no livro do Apocalipse. Eu cito: um grande sinal apareceu-nos. Uma mulher vestida do sol, com a lua sob os seus pés e na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Nesta parte da conferência eu desejaria tratar especialmente da relação entre a Revolução do Vaticano II e o estabelecimento da nova ordem mundial. Eles criaram uma entidade de origem humana, semelhante a uma organização filantrópica, e espera por estabelecer o paraíso na Terra, com um horizonte humano e externo. Levada a cabo pela maçonaria na esfera civil, política e cultural, atingiu a elite católica. Essa é uma inimizade que o próprio Deus colocou. Fazendo um pacto de não querer entrar em guerra com o mundo, eles acabaram fazendo uma aliança com Satanás. Quando esta anti-igreja estiver plenamente estabelecida no total eclipse da Igreja Católica, a autoridade desses seus líderes, ou seja, dos chefes dessa anti-igreja, vai estar totalmente dependente e subordinada ao poder da nova ordem mundial, que por sua vez não vai tolerar nenhuma divergência do seu próprio credo e da sua vontade, e implacavelmente vão taxar de dogmatismo, fanatismo e fundamentalismo qualquer sacerdote ou intelectual que os critique ou que permaneça fiel ao magistério. Ela se apresenta como aquela sinagoga dos judeus que, depois de ter negado o reino de Cristo diante de Pilatos, foi escravizada pela autoridade civil daquele tempo. Hoje é César que nos comanda. Ele é o mesmo que nos manda fechar as igrejas, usar máscara e suspender celebrações sob o pretexto de uma falsa pandemia. Não percebem o intrínseco vínculo entre o câncer conciliar e a metástase que vemos atualmente. A atitude dos políticos conservadores e dos religiosos conservadores adota sempre esse centrismo, que acaba sendo uma síntese do certo, que é a tese, com o errado, a antítese, exatamente de acordo com o sistema hegeliano. Devemos também nos lembrar do Pacto Global da Educação, um projeto designado por Bergoglio para ser promovido em colaboração com as Nações Unidas. Cito: para promover uma mudança de dimensões planetárias, precisamos começar pela educação, que é a criadora de fraternidade, de paz e de justiça. Especialmente nesses tempos marcados pela pandemia. Fim de citação. Este projeto foi apoiado e difundido por todas as instituições educacionais pela Congregação para a Educação Católica através de uma carta que deixa explícita a referência à Constituição Conciliar Gaudium et Spes. Esse Pacto Global de Educação, eu cito, é um processo de formação, de relações e de cultura que nos leva ao entendimento de que temos uma casa comum com todas as criaturas. Um só povo que é formado na lógica da comunhão e da solidariedade. Tudo isso já está agindo
with creation, para recobrir de serena harmonia toda a criação e para configurar o mundo como um espaço de verdadeira fraternidade. Fim de citação. as can be seen. Como pode ser The visto, ideological reference is always uma referência ideológica Vatican II. é sempre e somente dirigida ao Vaticano II. Isso porque esse foi o único momento onde a anti-igreja colocou o homem no lugar de Deus e a criatura no lugar do Criador. Um novo humanismo, obviamente, está emoldurado por um ecologismo e uma idolatria do meio ambiente, que ficaram ambos bem expressos na encíclica Laudato Si, com a sua teologia verde que vai nos levando a uma igreja com o rosto da Amazônia. Com esses seus trabalhos, eles pretendem criar também uma economia sustentável envolvendo Jorge Mário Bergoglio, Bill Gates, Jeffrey Sachs, John Elkann, para mencionar apenas alguns. Por isso, permita-me também dizer uma breve palavra sobre a situação política dos Estados Unidos nas vésperas da sua eleição presidencial. Fratelli Tutti parece ser uma forma de aprovação do Vaticano ao candidato democrata em clara oposição a Donald Trump. E essa encíclica apareceu justo alguns dias depois que Francisco se recusou a dar audiência ao secretário de Estado Mike Pompeo em Roma. Isso confirma de que lado estão os filhos da luz e qual lado que os filhos das trevas estão. Que é um manifesto de visão maçônica, no qual o grito de liberdade, igualdade e fraternidade substitui o Evangelho por uma procura de unidade entre os homens que deixa Deus de fora. Esse documento não sai 1 milímetro sequer do que está escrito no Concílio Vaticano II. Fim de citação. O anticristo irá seduzir até mesmo os eleitos. Fim da citação. Estes são os princípios da maçonaria, que ela sempre procurou e defendeu para a elevação da humanidade.